Olá a todos, o meu nome é Jorge Tadeu, eu sou engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais, exerci isso durante muito tempo, mas sou agora líder da Igreja Maná e fundador da mesma igreja. Nós estamos em 42 países, temos milhões de crentes, temos estações de televisão e conheço muita gente. E o objetivo deste programa, que tem o título Você é que Decide, é ajudar você que está a sofrer em Portugal com falta de casa, falta de hospitais, falta de dinheiro, porque nós temos uma Constituição que é, de facto, um documento fantástico, mas que não só os governantes não praticam, nem os próprios juízes, que são os nossos defensores. E, como eu digo, o objetivo não é ajudar somente as pessoas da Igreja, mas todas as pessoas que estão a sofrer. Infelizmente, eu ouço o grito de muita gente, o pedido de ajuda, de oração, tanto de pessoas que são da nossa Igreja, como outras pessoas. Ao longo dos últimos anos temos conseguido ajudar muita gente com comida, com dinheiro até, mas ultrapassa todas as capacidades, não só nossas, mas de qualquer pessoa normal. Então, eu decidi que vou ajudar as pessoas a saber os direitos que têm e como podem exigir os direitos que têm garantidos pela Constituição. Este livro você vai aprender ao longo desta, não só a primeira, mas outras lições que eu vou ter aqui, que este livro descreve de facto o que é a verdadeira democracia. E se você souber meia dúzia de coisas, você não vai deixar que alguém o engane. Você vai exigir os seus direitos. Por exemplo, adiante já que você tem direito a uma casa. Você tem direito a ter Serviço Nacional de Saúde que de facto funcione. Você tem direito a comer. Você tem direito a que não lhe cortem salários. Enfim, uma série de direitos que estão a ser roubados e que, se você souber usar desta lei, você vai vencer. Eu já venci. Eu venci juízes, venci polícias, venci homens maus, governos maus, sempre com a mesma coisa, com a lei. E quem me ensinou isto foi os próprios juízes, os bons. E, portanto, você vai aprender como se defender e como realmente viver os direitos que tem. Também, como eu sou um homem de Deus, vou lhe ensinar princípios da Bíblia, porque quando a pessoa se entrega a Deus, a pessoa recebe um espírito novo, um espírito que dentro de cada um de vocês, de nós, vai lhe dar vitória, vai lhe dar sucesso, vai lhe conquistar território novo, vai lhe dar saúde. E, portanto, mesmo que você esteja numa situação em que você não tem hipótese de vencer, com Deus, Deus do seu lado, você vai vencer. Então, eu gosto muito de usar as duas coisas, porque uma coisa não é oposta à outra. E portanto, o que eu desejo é parar de ver pessoas com emprego a dormirem em tendas no meio da rua, a pessoas, mães solteiras com bebés, a pedir comida para o seu bebê. Estou cansado de ouvir histórias dentro da nossa comunidade e fora da nossa igreja de pais que dizem que os filhos desmaiaram na escola com fome. Enfim, todas essas coisas que a gente ouve todos os dias nas notícias e parece que os nossos governantes e aqueles que nos deviam defender parece que estão surdos. Portanto, eu vou-vos ajudar, inclusive vou pôr à disposição de vocês todos, como eu digo, não é só da igreja, de todo o mundo, documentos, cartas escritas por profissionais da justiça, porque nós também temos muitos amigos e fiéis que são juízes, que são advogados, que prepararam cartas para você fazer queixa ou você exigir os seus direitos e você vai ganhar. Hoje tenho aqui ao meu lado dois convidados. Um deles é o João Carlos Dias, que é jornalista. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui consigo. E o outro é o João Pinto, também é jornalista. Olá, e que noite. Está na TV... Na Curiacos TV, a apresentar o programa Isto é o Povo a Falar já há 3 anos, sensivelmente. Muito bem, então, vamos então começar por ver
o que é a Constituição. E como é que eu aprendi que este livro existia? Porque eu, sendo formado e tive o privilégio de trabalhar em pontes especiais em várias partes do mundo, e em Portugal a mesma coisa, nunca tinha ouvido falar da Constituição. Hoje eu vejo que ninguém ensina a Constituição, e é de propósito, sei que é de propósito, foram juízes honestos que me disseram que é de propósito, e foi assim que eu aprendi que isto existe. Aconteceu que um dos juízes se converteu e via-me sempre aborrecido com certas circunstâncias, e ele disse assim: vou-lhe dar um livro para você ler e depois diga-me o que é que acha. E foi assim que ele me deu a Constituição da República Portuguesa. Quando eu comecei a ler o livro, passado uma semana, chamei o doutor e disse: oh, doutor, este livro é mesmo a sério? Ele existe mesmo? Sim, sim. Mas o que está aqui escrito é para valer? Claro. Mas alguém faz isto? Vocês, igreja? Não, não faz, não. Nós não fazemos nem 10% disso aqui. Eu fiquei abismado e disse ao doutor: então desculpe lá, você está-me a dizer que você é um corrupto. E não é que ele disse: sou. Eu disse: como é que o senhor diz que é corrupto e não, porque não faz isto? Porque assim, eu estou debaixo de forças, estou debaixo de influências, estou debaixo de uma pressão por parte de governantes que querem usar-se dos juízes para validar leis que são inválidas. Bem, aí eu comecei a dizer: bem, então eu vou exigir os meus direitos, vou fazer isto, aquilo, aquilo outro. E ele e outros juízes, estou-me a lembrar de mais um, que quando eu fui-me queixar de certas coisas que estavam a acontecer, que o governo queria fechar igrejas, etc., ele fechou a porta, telefonou para a secretária pessoal dele e disse: agora ninguém me interrompe. Estive toda a manhã com ele e ele disse-me assim: olha, eu já sei o que é que o senhor vem dizer, desde já lhe digo que você tem toda a razão, que eu estou mal, mas eu não posso de outro jeito, porque senão põe-me na rua, como aconteceu ali, ali, ali. E ele começa a desabafar e a dizer que estudou em Coimbra, que é de propósito que não se ensina a Constituição para que os governantes possam usar das leis como querem, sem ter que obedecer à Constituição, e assim é em todas as áreas. Eu fiquei aparvalhado e disse: bem, então eu vou lutar contra si e contra os outros. E ele, depois outros também, depois mais outro, depois um Procurador-Geral da República, a mesma coisa, disse: eu vou-lhe dar um conselho. O senhor já tem muitos inimigos, já querem fechar a igreja há muito tempo, o senhor não se submete, o senhor não recebe dinheiro deles, o senhor não faz parte do grupo deles. Ouça, ganhe força, aprenda bem as lições, porque no seu tempo você vai conseguir então ajudar os portugueses. Eu, entretanto, venci várias batalhas e sempre com a Constituição, com a ajuda desses meus amigos, juízes, advogados, etc. E por acaso também conheço muitos juízes lá fora, porque na nossa igreja, felizmente, temos todas as camadas sociais, desde a pessoa que ainda não está a vencer, às vezes chama-se o pé descalço, não é? Mas até presidentes da República, secretários de Estado, ministros, enfim, é uma honra para mim conhecer esta gente. E como em todas as áreas da vida, há pessoas que são honestas e há pessoas que são desonestas. E então eu tive que aprender à minha custa e com a ajuda dessas pessoas a defender-me em muitas circunstâncias. E agora é chegada a hora de eu ajudar você. Porquê? Porque agora é muito difícil lutar contra uma organização que tem estações de televisão em toda a parte do mundo, tem milhões, literalmente milhões de pessoas, e que temos amigos que nos ensinam como é que as coisas se fazem e estão do nosso lado. Está a ver? Portanto, agora é hora de eu conseguir ajudar vocês. E a primeira coisa que eu quero fazer é ler o preâmbulo da Constituição. Porque esta é uma matéria que vai explicar muita coisa daquilo que mais tarde você vai aprender. Sabe, Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ao conhecer estas verdades, os seus direitos, você vai ver que muitos dos seus direitos são roubados. Você vai conhecer que há leis que os juízes obrigam você a obedecer, mas são ilegais, e se você aprender a escrever cartas ou receber o que eu vou ajudar através da internet, você vai nulificar esses atos até de juízes, de políticos, até de polícias. Porque, sabe uma coisa? A Constituição é a lei maior de todas. E ninguém é acima da lei.
E você, de facto, vai ao longo deste tempo aprender que você é um dos donos do país. Mas eles fazem-se donos do país e fazem leis escondidas ou às claras, e aqueles que nos deviam defender não defendem. Estão do lado lá por vários motivos. Então, você, ao conhecer a verdade, ela vai libertá-lo. Agora, porquê o título deste programa? Você é que decide. Porque há sempre uma outra pessoa que decide, não, eu não vou abanar o barco, ainda podem prejudicar, está a ver, e eu falta não sei quantos anos para a reforma. Bem, se você não quer, vamos assim dizer, lutar pelos seus próprios direitos, então depois não se queixe, que não tem saúde, não tem hospital, não se queixe que lhe roubaram o dinheiro, que a gasolina está cara, que não tem casa, porque eu vou-lhe ensinar os direitos que você tem e você pode perfeitamente decidir querer e exigir os seus direitos. Bem, vamos lá então ao preâmbulo. Diz assim, até posso pedir aqui ao João Dias, por favor de ler... Do princípio? Do princípio. Então, a 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir o caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. A Assembleia Constituinte, reunida na sessão plenária de 2 de abril de 1976, aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa. Muito bem. Portanto, este preâmbulo é muito importante porque ele fala do movimento de 25 de Abril, que todos nós falamos, celebramos todos os anos o movimento do 25 de Abril, e explica que com esse movimento o regime fascista foi derrubado e que a ditadura, a opressão e colonialismo caíram por terra. Diz também que esta revolução restituiu aos portugueses duas coisas fundamentais, que eram os direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, o mais precioso de tudo é o povo. Não é o dinheiro, não é os bancos, não é o clube de futebol, não é os partidos políticos, é o povo. É interessante que Deus diz exatamente a mesma coisa. Você pode até ofender Deus em muitas áreas, mas se você for ofender as pessoas humanas, os humanos, você vai ter Deus contra si com toda a força. E, portanto, eu quando li isto fiquei logo, puxa, é fantástico, esta lei é fantástica. Os direitos e liberdades fundamentais. Depois diz que eles, naquele tempo, em 1970 e qualquer coisa, constituíram um grupo de pessoas para fazer este manual, esta lei, e das quais, curiosamente, o nosso presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Marcelo Rebelo de Sousa, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, fez parte da feitura deste livro. Assembleia Constituinte é o termo. Assembleia Constituinte. Sim, mas é um grupo de pessoas que fez isto. Pronto, para o português normal perceber a linguagem. E então diz que é aqui com isto, com estas regras, que fica estabelecido os princípios basilares ou básicos da democracia. Ou seja, a democracia não é o que o Jaquim ou o Manel diz. Não é, tu tens de ser o que eu quero que tu sejas. Não. A democracia é pluralidade de pessoas, pluralidade de ideias, pluralidade de opiniões, de tudo e mais uma coisa, mas sempre com respeito uns pelos outros e de acordo com certas regras muito lógicas e humanas que estão bem definidas na Constituição. Por isso, antes de mais, temos que entender que, para nós falarmos de democracia, temos que, de facto,
falar do que está aqui, porque as leis da democracia, e eu repito, as leis da democracia não é o que o Manel Joaquim diz, é o que a Constituição, este manual, diz. Porque hoje há muitos movimentos, não é? Dos gays, movimentos das LS não sei quantos, e que querem impor a toda a gente isto, impor aquilo, impor aquilo. Bem, ele tem o direito de ser o que ele quiser. E eu não faço, não estou nada aflito com isso. O próprio Deus deixa que você seja o que você quiser. Quando morrer vai ter consequências, mas agora você tem livre-arbítrio. Agora, você não tem livre-arbítrio para me bater ou para me exigir que eu seja deste clube de futebol ou deste partido político ou que eu queira ser gay. Não, eu não quero ser nada disso e também tenho os meus direitos. E é aí que o povo tolerou muita pouca vergonha, muita coisa, mas cada vez eu vejo mais internacionalmente o povo dizer, espera lá, tu queres ser isso? Opa, pronto, muito bem, mas não podes exigir que os meus filhos sejam assim, que eu seja assim, não podes ir dizer àquele país que é autónomo, que é soberano, que é que ele tem que ser. O Presidente da República e o Parlamento português, no outro dia, escreveu uma condenação oficial para a Zâmbia, foi? Uganda. Para a Uganda, como é que é possível, você não quer aceitar a lei dos gays. Mas quem é o Parlamento português nem tem autoridade para dizer isso, muito menos é mesmo, na verdade é um crime. Ele não pode entrar na soberania dos outros países. Portanto, democracia não é isso. Democracia ele é o que eles quiserem ser e você é o que quiser ser e eu também posso ser o que quiser, desde que esteja de acordo com estas regras. E você vai ver que estas regras são fantásticas, dá para toda a gente viver como deve ser. Depois, portanto, diz que é aqui que a gente vê as condições basilares da democracia. É aqui nesse livro. Este livro tem muitos artigos. E comecemos para o artigo número 1, que diz assim, vou pedir agora ao João Pinto para fazer o favor de ler o artigo número 1. Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, aqui há este artigo, é fantástico, e diz que nós somos uma república soberana. Soberana significa que agentes externos, pessoas externas, forças externas, países externos, governantes externos, não podem mandar em nós. E logo eu começo aqui com um problema, como foi daquela altura, que é o seguinte, Portugal, às escondidas, sem sufrágio, sem, como é que chama? Referendo, vai decidir dar soberania à CEE quando não pode. Portanto, quem assinou esses acordos, na verdade, são traidores. Não pode dar soberania. Então, mas você é contra um país fazer acordos com os outros? De jeito nenhum, eu sou a favor, mas sempre de acordo com a Constituição. Portanto, se o país é soberano, não pode dar parte da sua soberania à CEE ou um grupo qualquer de americanos ou de franceses ou de italianos ou de gays ou de... Não pode, porque esta lei é a lei da democracia em Portugal. E depois diz o quê? Que o país, não é? A República Portuguesa, é baseada na dignidade da pessoa humana. Você acha que quando se lê no jornal que o governo se autoelogia, conseguimos amarrar... cortar na dívida? Não. O déficit. Controlar as contas. Não, tirar-lhe a conta bancária. O congelamento... Congelou os salários. Você sabe o que é que a Bíblia diz disso? Bestas. Bestas do Apocalipse. Como é que um governo vai congelar contas bancárias? Na casa de pessoas tem mulher, filhos e crianças. Só uma besta, está a ver, é que vai achar que isso é normal. E o Presidente da República, que foi participante disso, ele está esquecido. Porque ele, se calhar, no meio dos abraços e dos beijos e apontar dedos para o peito da senhora e sei lá que mais, está a ver? Está esquecido que, acima de tudo, nós temos dignidade da pessoa humana. Onde é que está a dignidade da pessoa humana? Ficar sem o salário. Onde é que isso está?
É logo no primeiro artigo. Isso faz qualquer pessoa normal, como você, furioso. Onde é que está a dignidade? Como é que você vai dar de comer ao bebê? Eu sei de casos e casos e casos de jovens mães solteiras, que têm que se prostituir porque o senhor Presidente não faz isto. Porque o senhor Juiz não defende. Isto não é de dignidade nenhuma. Isto é uma pouca vergonha, é um nojo, é uma coisa que eu, como homem normal, cidadão normal, não admito. É ilegal, é criminoso, é contra os direitos humanos. E vem para aqui, barabi, barababá, falar de direitos humanos e de democracia. Isso não é democracia. O senhor não pode cortar salário a ninguém. Não pode. Dignidade humana é, em vez de estar a dizer que não há casa e, portanto, as pessoas que endividam-se ainda mais com o banco, daqui a tantos anos paga mais, isso é proibido. O governo não pode dizer isso. É crime. Porque a pessoa depois não tem dinheiro, vai para a rua e vai morrer ao frio. Não pode fazer isso. E você vai ver, noutros programas a seguir, que o governo é obrigado por lei, a fazer casas. O governo não pode tirar ninguém de uma casa. Não pode, é proibido. Portanto, você, ao longo destes programas, vai aprender a defender-se. E se alguém quiser tirar uma casa, nem que seja através de um juiz, você vai aprender e pode tirar depois as cópias dos documentos que eu vou mostrar, e você não vai ficar sem casa, porque esta lei é válida. E toda a lei que eles fabricarem, que é contra a Constituição, diz o artigo 3, não tem validade. É ilegal, é criminosa. Portanto, ainda só estou no artigo 1, está a ver? Mas já vou... Onde é que está a dignidade humana quando olhamos para as pessoas a viver nas tendas, quando vemos as grávidas a perderem os filhos porque as maternidades estão fechadas? Ou seja, logo no artigo 1, nós vemos que qualquer coisa não está bem em Portugal. E depois eu repito, e vou repetir muitas vezes assim, o artigo 3 diz que a validade das leis, atos do Estado, a validade do poder local, de qualquer entidade pública, só é válida se for de acordo com isto. Ora, há muita coisa que eles estão a fazer que é completamente ilegal. E aqueles que são os nossos defensores, que são os juízes, não nos defendem. Eles estão obrigados por lei, o artigo 202, a defender e não defendem. Portanto, você tenha paciência, não se irrite, basta nós desirritarmos, você vai ser ajudado, você vai aprender as regras básicas, não precisa saber muito. Você vai aprender a escrever, vai receber documentos 100% legais que vão dar os seus direitos finalmente a si. É pena que o Presidente de facto, não faça o seu trabalho e que não ajude você. Mas aqui estamos nós e até o próximo programa. Que Deus vos abençoe.